Bom, deixa eu ver o que esse comentarista está falando aqui. Supostos programadores de Starfield assumem que depois de todas as expansões e um ano de uso do game, ele pode chegar até 450 GB de espaço de HD. Claro, com todas as expansões. E necessita 16 GB de memória RAM. Fala galera do YouTube! CP aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês, tá? Tô dando uma olhada aqui pra ver se tá gravando, que tem uma de coisa dessa gravação, dá um BO em mim aqui. Beleza, pessoal, hoje eu quero falar, né, das especificações que você tem que ter para rodar o Starfield. Todo mundo ficou decepcionado quando falou que Starfield ia rodar 30 FPS. O meu problema é que, normalmente quando fala 30 FPS, o que acontece? Ele cai abaixo do 30 e eles não falam isso. Tem hora que vai em 20, 15, esse que é o problema, tá? Então toda vez que fala que vai rodar 30, eu já fico com o cabelo em pé, por causa que ele pode descer, tá? E outra coisa importante falar é que quem vai jogar no PC, ele vai, né, ter uns FPS mais altos, mas não sabemos quanto mais alto. Existem jogos que, apesar de o PC ser da NASA, o jogo não tem FPS, ele cai e às vezes a própria programação não consegue constatar o FPS dele. Exemplo, Ark. Né? Você pode ter um PC com a 4090, o bicho rachando, 64 de RAM, e o bicho tá lá, 60 FPS, 70 FPS. O jogo é ruim. Não sei se é o caso do Starfield, a gente vai jogar, né? Dizem que é um jogo de 25 anos de produção, eu não acredito nisso, eu acredito que ele deve ter uns 8 anos de produção e 25 anos eles estão se falando de papel, aquele conceito e tal, né? Eles jogaram junto, beleza? Ele é um jogo aqui, ó, como diz aqui, de 16 anos, né? Para faixa etária 16 anos, que tá bom, beleza? Não é um jogo tão violento assim, né? E é um jogo mais de exploração e tal, um jogo que eu gosto muito desses tipos de jogos. Mas vamos ver os requisitos máximos e mínimos. Será que o CP vai conseguir rodar no PC dele? Vamos lá, será? Vamos ver aqui se vai ter alguma surpresa. Quero falar para vocês os requisitos máximos e mínimos, né? Os requisitos deles são bem interessantes, tá? Então vamos lá, ó. Sistema operacional, tanto máximo como mínimo, não tem jeito, pessoal. Todos os jogos que estão saindo, para o Windows 10 e 11, tá? Então, eu tenho a Apple, o sistema da Apple. Cara, não, é difícil ter jogo com o sistema da Apple, tá? O da maçãzinha tá se lascando. Então, normalmente o jogo sai para o Windows, tá? E esse Windows tem que ser no mínimo 10 ou 11, tá? E se possível, 64 bits, tá bom? Então, se tu tem um Windows XP, cai fora. Se tu tem o Windows Vista, sai fora. Se tu tem o Windows 7, cai fora. Não dá para jogar, tá? Então os jogos estão saindo para o Windows 10 e o Windows, né, 11, tá bom? Então aqui, ó, o sistema operacional dele no mínimo tem que ser o Windows 10 e a arquitetura 64 bits, tá? Ele tem que ter um elemento gráfico que é uma RTX 5700 ou uma NVIDIA 1071. Para, você vai me convencer que uma placa velha dessa lascada vai rodar esse jogo? Não vai, né? Quando eles colocam assim, configurações mínimas, requisitos mínimos, eles falam assim, requisitos mínimos, vai rodar 1 FPS, mas vai rodar. Então, pessoal, essa placa aqui não roda esse jogo não, tá bom? Então, todo respeito à galera, isso aqui não roda esse jogo. Eles colocam pensando assim no menor do mínimo, no mínimo aceitável, tá? Então eu acredito que para você rodar esse jogo aí no 1080 a uns 60 FPS, que é o padrão legal, você tem que ter pelo menos uma GTX 1050, tá? Pelo menos, e olha lá, tá? O indicado é uma GTX, né, 1660 ou superior, tá? Se possível, ele vai sair melhor com as RTX 3000 ou RTX 4000, tá bom? E agora as placas deu uma baixada, então não tá tão mais caro igual antigamente, que era de milionário. Agora tá um preço até caro, mas é um preço mais acessível, né? O processador dele é um Radeon 260X e um Core i7 6800K, né? Então é um i7, tá? Ele, apesar de ser um i7 antigo, mas é um i7. A configuração mínima é um i7, tá? É bem antigo, ok, mas é i7.
tá? Só que esse i7 aqui ele tem poucas CUDAs, né? Ele tem uma frequência programacional menor, então tá dentro de um caráter aceitável, tá bom? Mas é claro, ele não vai rodar tão bem nesse processador, não. Tem que ser um processador mais moderno, tá, pessoal? O DirectX 12, então, se você tem algum problema com o DirectX 12, vai ser difícil rodar esse jogo. A memória que me assustou, 16 GB para memória mínima, tá? Pessoal, ó, deixa eu falar com vocês. Eu jogo muito jogo pesado no PC. Eu nunca vi o jogo passar de 8 de RAM, tá? O máximo que ele vai é 8 de RAM, tá? No máximo. Mas normalmente fica ali em 4, 5, 6, tá? Eu nunca vi um jogo passar de 8 de RAM. Agora você vê, por que você acha que ele tá pondo 16? Eu acho que ele tá pondo 16 para sobrar, para fazer outras atividades no seu PC e não dar problema no seu PC, tá? Porque um PC, normalmente o cara também abre outros periféricos, principalmente os games de hoje em dia, né? Eles mexem com o navegador, tem um YouTube aberto, tá? Então eu acredito que eles colocaram 16 para dar sobra, mas não necessita 16. Eu acho que não vai necessitar, no máximo vai chegar ali nos 8, no máximo, tá? E depois a gente pode até fazer teste aqui, quanto de RAM ele está sendo executado. Ele não vai chegar a 16 nem a pau, tá? Então eles estão pondo uma margem maior para sobrar, tá bom? O teclado integrado, o mouse teclado, ou se você quiser jogar no controle também, beleza? Agora vamos para as configurações recomendáveis, tá? Então vamos lá. Sistema operacional, Windows 10, igual eu te falei, ou superior, tá? Arquitetura X4, se você tem um Windows que tem 32, sai fora, pega o 64. Elementos gráficos, AMD RX 68XT ou uma NVIDIA RTX 2080. Eu acho que é fraca a RTX 2080, tá? A minha é RTX 3065, né? Que é uma RTX mais antiga, mas de uns 3 anos para cá, tá? Então essa RTX aqui, eu acho que ela vai rodar no mínimo, tá? Não é recomendável, não sei. Talvez o jogo seja leve também, não sei, vamos testar, né? E ou um Core i5, né, 10K, que o meu é o Core da série, um Core 7 da série 11, que é bem superior a esse. E um DirectX 12 também, 16 de RAM, normal, tá? E vamos comentar primeiramente essa configuração. Achei esquisita essa configuração, tá? Esse jogo me parece que ele era feito para a antiga geração, né? Antiga geração, e acontece que eles não conseguiram migrar muito bem para a nova geração. Essa é a minha percepção. Então pode ser que esse jogo venha com os gráficos um pouco de antiga geração, tá? O que para mim não faz diferença, porque eu não importo um gráfico, eu importo de jogabilidade, como que o jogo é na hora de pegar o controle, é isso que importa para mim, tá? Mas pode ser que seja um gráfico um pouquinho mais atrasado, né? Porque como é um jogo de produção antiga, né? Segundo eles, levou 25 anos, eu acho que não é, uns 10 anos, vamos supor. E aí, pode ser que esse jogo tenha gráficos do antigo passado e não precise tanto de placa de vídeo. Pode ser, tá? Eu tô achando estranho essas placas RTX da série 20, né? O normal é no mínimo série 30, mas vamos ver como vai rodar, como que vai ficar os FPS, tá? Tomara que seja um jogo lindo, que precisa de pouca configuração, seria maravilhoso isso, né? Outra coisa que é muito importante falar, os idiomas, aqui tem também as listas dos idiomas, tá? Que você pode escolher. Dublado mesmo, ele tem aqui, ó, para o que isso? A Arábia Saudita tem dublado? Poxa, podia ter português também. Nós somos o quarto comércio do mundo de jogos. Espanhol tem, espanhol da Espanha, tem o húngaro, tem lituano e só, tá? E o inglês, claro, né? Então, pessoal, é um jogo que tem poucas traduções e poucas legendas também, né? Mas no Brasil tem legenda, né? O português do Brasil tem aqui, ó, quer ver? Português, cadê tu? Português de Portugal, não tem nem português do Brasil, sério? Ele tem legenda, mas não tem dublagem. Mas para nós, se for em português, dá para entender, né? É muito importante a dublagem, tá? Ela é muito importante, porque ele é um jogo
que apesar de ser um jogo de mundo aberto, ele tem muita conversa, muito diálogo, e esse diálogo é determinante para você seguir um determinado caminho da história. Então você precisa entender o que o cara está falando, e se você não tiver um inglês tão bom, você vai se lascar. E ele tem a dublagem em português, parece que é de Portugal, mas dá pra gente levando, tá? O tamanho é de 125 GB no mínimo, tá? Existe até uma matéria que diz que depois de um ano ou um tempo, depois que o jogo for lançado, ele vai ter várias expansões. E depois desse tempo, ele pode chegar até 400 GB. Cara, imagina isso, um jogo com 400 GB de HD, tá? Cara, eu não sei se é verdade essa notícia, mas se for isso, tu vai ter que comprar um HD só para ele, só para Starfield. Então é bem grande mesmo, tá? Tá, o que eu achei disso aqui? Achei um pouco estranho essa configuração. Muita memória RAM, pouca placa de vídeo. Para um jogo muito esperado. Achei muito estranho, tá? Mas comenta aí o que vocês acharam disso. Se for essa configuração e se ele rodar acima dos 60 FPS, para mim tá top, tá? Existe muita gente que não entende a questão do jogo, né? O cara tem um PC da NASA violento e o jogo tá rodando baixo de FPS, por quê? Porque ele foi criado daquele jeito. O problema não é o seu computador, é o criador do jogo. Ele foi mal otimizado, tá? Então, às vezes tem esse problema de mal otimização. Estamos aguardando aí, Starfield vai sair, né? Eu vou jogar ele pelo Game Pass e eu já fiz, né? Quais as versões tem dele, né? Inclusive tem as versões que você pode escolher, né? Tem as versões mais caras, mais baratas, e você vai ter algumas opções aqui. Mas não compensa comprar a versão mais cara. Eu vou assistir o vídeo que eu vou deixar na descrição. E é isso, pessoal. O que vocês acharam disso? Comenta. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu, ó.